Olá pessoal, Deus abençoe você, boa noite a todos os nossos amigos. Aqui nós marcamos o encontro, né? Estamos aqui para falar um pouco, né, do nosso domingo, dessa semana que está iniciando. Eu gostaria de saber como é que vocês estão, você que está aí do outro lado, como é que você está, né? Como é que você está essa semana? Como é que você está de saúde? Como é que você está na sua família? Eu desejo realmente que Deus possa abençoar a sua vida grandiosamente e eu desejo do fundo do coração que esse Deus eterno e poderoso ele possa sustentar a todos vocês com o melhor dessa terra, né? Porque está escrito que Deus ele sustenta aqueles que o escutam, aqueles que o ouvem, aqueles que dão ouvido à voz de Deus, inclusive é o Salmo 81, que fala: ah, se o meu povo me escutasse, e tem tudo a ver com esse momento, né? Às vezes a pessoa está escutando a voz da notícia negativa, às vezes a pessoa está ouvindo a voz de um vizinho negativo, a voz que só reclama. Você conhece pessoas que só reclamam da vida? Hã? Você conhece pessoas que só sabem reclamar da situação? Fala aí se você conhece. Você conhece? Eu conheço pessoas assim que só reclamam da vida, reclama de tudo, reclama do governo, reclama do trabalho, ela reclama se está trabalhando, agora está reclamando se está parado em casa. Pessoa que reclama de tudo, né? Reclama, enfim, ela reclama quando a igreja está fechada, ela reclama, mas quando a igreja está aberta, ela não vai na igreja. Conhece pessoas assim? Ela reclama de tudo, né? Então a Bíblia diz assim, no Salmo 81, ah, se o meu povo me escutasse, se o meu povo desse ouvido, se Israel me ouvisse. O que Deus ele fala? Que o povo estava ouvindo outras palavras, outras notícias, ouvindo voz de outras pessoas. Como na Bíblia está cheio de exemplo de pessoas que ouviram voz negativa. Mas também a Bíblia diz de pessoas que ouviram a voz do profeta. A Bíblia fala pessoas que ouviram a voz, por exemplo, a viúva de Sarepta, ela ouviu a voz do profeta Elias, né? E ela foi abençoada, né? Aquela mulher, a sunamita, que também era uma viúva, a mulher sunamita, não, ela não era viúva, ela tinha o seu esposo, mas era de idade avançada. Quando ela ouviu a voz de Deus e ofereceu ao profeta que passava por ali todo dia, quando ela ofereceu para ele fazer uma pousada, um quarto para ele habitar, ela estava ouvindo a voz de Deus. O profeta então falou para ela: mulher, você terá um filho, você vai dar luz. Ela disse: como que eu vou ser mãe se eu sou uma mulher idosa e o meu marido também avançado de idade? Não mintas para a tua serva. E ele disse: não, mulher, eu não estou mentindo, você vai ter um filho daqui um ano você vai estar com um filho no seu braço. Sabe o que ela fez? Ela creu nessa palavra. Então você vê que na Bíblia tem pessoas que ouviram a palavra de um profeta. Hoje tem profeta nessa terra. Hoje tem homem de Deus. Mas também tem muitas pessoas com a palavra negativa, como agora nessa epidemia, nessa crise que nós estamos vivendo na saúde mundial. Quantas vozes negativas a gente ouve. A gente pode dar um exemplo nas próprias emissoras de televisão. Uma emissora, vamos dar um exemplo, uma emissora diz assim: olha,
Parece que já encontraram aí a vacina para curar os infectados com o coronavírus. A outra emissora de televisão já diz assim, olha, na Espanha, nos Estados Unidos, já foram curados milhares, 10 mil pessoas foram curadas dessa doença, já tiveram alta. Você vê uma outra emissora, ela diz assim, olha, morreu em um só dia 6 mil pessoas e essa semana vai morrer mais. Olha a diferença. Você vê o que fala uma notícia, uma voz e a outra voz completamente negativa. Então a que voz a gente vai ouvir? Não é verdade? Eu quero que você ouça a voz de Deus nessa noite. Que esse momento que a gente está aqui nesse encontro, nesse culto aqui, Deus possa abençoar a sua vida. Eu até gostaria que você que está aí com a gente nessa live, você compartilhasse, né? Porque os seus amigos também irão participar, também irão poder ser abençoados por essa mensagem. Eu tenho certeza que vai ser um domingo abençoado na presença de Deus. Nós vamos orar daqui a pouco. Eu quero orar por você. Nós vamos unir a nossa fé e clamar a Deus, né? Nós temos que tomar uma atitude de fé. Eu estava vendo aqui a Bíblia e eu estava olhando aqui o livro de Daniel, no capítulo Daniel, isso, nós tivemos uma falha aí, mas voltamos, né? No capítulo 3 de Daniel, no versículo 13 em diante, fala da demonstração de fé. Pessoal, esse vídeo aí, entra aí, dá o seu joinha, você está com a gente, você está acompanhando, você aí da Igreja Avivamento, você de qualquer outra denominação, você que nos conhece, de qualquer lugar, de qualquer estado, você que está acompanhando, aqui fala de 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? 3 homens amigos de Daniel, homens de Deus, homens que já serviam a Deus. Eles moravam na Babilônia, mas eram servos do Deus de Israel, serviam a Deus. Quando veio uma situação muito difícil para eles, que na época foi uma crise difícil, porque eles fizeram, o rei fez uma imagem, uma estátua, e o rei fez um decreto, né, uma ordem, que todo o povo, ao ouvir os instrumentos, eles iriam se curvar. Todos os homens, quando escutassem os tambores, os instrumentos, as trombetas, eles se curvassem para aquele Deus lá que ele havia criado. Não só se curvar, mas o adorasse. Tinha que aceitar ele. E a Bíblia diz aí que 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles ouviram os instrumentos, a multidão se curvou. A multidão dobrou o joelho. Eu estava comentando hoje de manhã com algumas pessoas que a gente está vivendo uma situação difícil hoje, onde os problemas também querem que a gente se curve, que a gente venha se dobrar diante deles. Porém, aqueles que são fiéis a Deus, antes da dificuldade chegar, já são fiéis, já têm vida de oração, já têm comunhão, já busca a Deus, já buscava a Deus antes, eles têm uma experiência, um conhecimento, já conhecem a Deus não só de ouvir, mas tem um conhecimento com Deus, tem uma comunhão com Deus. Então quando vem a dificuldade, ela não se espanta. Eu estava comentando com a minha esposa também está aqui, ó, a Shirley está aí com a gente, nessa live acompanhando, né? Tá aí a Tereza, tá a Rosa Ercília, inclusive a dona Rosa é lá de El Salvador. Um beijo no coração do povo salvadorenho, que a gente muito tem um carinho,
né, na América Central, um povo muito querido, um país que a gente passou como missionário, pregando o evangelho, tenho amigos lá, irmãos na fé, tem aí pessoas assistindo a gente aqui do Rio, de São Paulo, de Goiás, enfim. Você pode compartilhar com as pessoas aí para você também abençoar a vida delas. Então eu estava falando com a minha esposa, ainda hoje, agora há pouco, quantas pessoas que hoje quando passa por um problema, eu quero falar para você que é meu irmão da igreja, de qualquer igreja, você que é um irmão, você que é uma pessoa de Deus, quantas pessoas quando passa por um problema difícil hoje, por exemplo, uma crise na saúde, como essa epidemia, uma crise financeira, uma crise no casamento, né? Tem pessoas que têm crise no casamento, crise na saúde, crise financeira, crise na vida sentimental. Quantas pessoas que fazem, como a maioria fez na época de Sadraque, Mesaque e Abednego, se curvaram, se renderam, desistiram de ser fiel a Deus, desistiram de confiar em Deus, preferiu se dobrar diante da situação. E você, meu irmão, você vai se dobrar diante da situação difícil? Eu estava falando com a minha esposa, quantos cristãos que têm se curvado hoje, se dobrado, e olha que nem está tão difícil assim. Hoje um vírus, uma doença, uma epidemia, faz as pessoas pararem totalmente. Não que a gente seja contra a quarentena, pelo contrário, nós também estamos respeitando a quarentena, evitamos ficar saindo, andando, porém, há coisas que as pessoas dizem, é essencial ir no banco, é essencial ir ao supermercado, é essencial ir na farmácia, quem precisa. Aí eu pergunto, e buscar a Deus, não é essencial? Nós estamos buscando a Deus. E eu quero até aproveitar esse momento e falar para você que a gente busca a Deus aqui através da rede social, a gente se fala aqui, a gente conversa, porém a igreja, o templo, né? A igreja somos nós. O templo físico, o templo da igreja Avivamento, ele vai estar aberto sim. Essa semana já está aberto. O que não pode é ter culto presencial lá com muitas pessoas aglomeradas, aglomeração de muitas pessoas. Mas a igreja pode estar aberta para uma pessoa que entra ali pedindo uma oração, para pessoas que entram ali para fazer a sua oração, pedir uma ajuda, para receber um apoio, pessoas que entram ali precisando até de um alimento, pessoas que entram ali para fazer uma doação, uma oferta, enfim, a igreja está aberta essa semana, porque nós não vamos nos curvar diante da situação que está, nós temos que orar. Mas eu quero dizer para você, e você? Você está dobrado no teu joelho? Você está se curvando diante desse problema? Ou você é daquele que fala, não, eu só me dobro diante do Deus Todo-Poderoso? A Bíblia diz aqui que o rei, quando viu, né, que eles não se curvaram, então mandou chamar na presença do rei a Sadraque, Mesaque e Abednego, e o rei então lhe disse, até de uma certa forma irado com eles, indignado, o que eu estou lendo está aqui, ó, Daniel capítulo 3, versículo 13 e 14, tá? Falou Nabucodonosor e lhe disse, é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que eu levantei? Então ele falou, agora vocês fiquem aí dispostos, quando eu tocar os instrumentos, a segunda vez, quando eu tocar os instrumentos, vocês vão se curvar, vocês vão se dobrar. Você sabe qual foi a resposta dos três? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei, no versículo 16, no verso 16, eles disseram, presta atenção, ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos
nem te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Glória a Deus, hein, meu irmão? Que maravilha! Olha a fé desses homens, é uma fé de qualidade, é uma fé sólida, é uma fé alicerçada. Não é verdade? Que disse, quanto ao que você disse, eu nem preciso pensar duas vezes. O nosso joelho não vai se dobrar para esse teu Deus. Nós só vamos nos dobrar para o Deus poderoso, Criador do céu e da terra. Você vê o quê? O que a gente vê aqui? Eram fiéis a Deus antes da fornalha. Quantas pessoas, eu tenho muitos amigos aí, pastores, que talvez vão ver esse vídeo e concordam comigo. Quantas pessoas estavam na tua igreja antes da epidemia? Quantas pessoas, hein, você que frequenta uma igreja, quantas pessoas antes da igreja estavam lá dando glória a Deus? Quantas pessoas estavam lá dizendo, Deus, eis-me aqui, eu não te deixarei. Quantas pessoas que disseram, Senhor, eu entrego a minha vida a ti e ninguém vai me afastar, ninguém vai me separar de ti. Quantos pastores aí, amigo meu que eu tenho, não pode falar isso? Quantos? Você que está aí numa igreja também sabe disso. Mas aí eram fiéis quando não tinha a crise, o decreto. O decreto. Aí veio o decreto. O que Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram? Mesmo no meio do decreto, continuaram fiéis. E o rei então falou, vamos lançar na fornalha de fogo ardente. Eles disseram, pode nos lançar. Se o Deus que a gente serve é um Deus vivo, quer nos livrar, Deus nos livrará. Eu vou fazer uma pergunta para você, meu irmão. Se Deus quisesse livrar eles para não ir para a fornalha, Deus não tem poder para livrar? Deus não poderia livrar os seus servos da fornalha? Com certeza. Mas Deus não livrou da fornalha, não livrou de ter que passar na fornalha. Como também Deus não livrou a gente de passar por esse momento. Mas aqueles que são fiéis a Deus, aqueles que continuam firmes, fiéis, servindo a Ele, com a sua vida, com a sua fidelidade, esses aí, eles vão para a fornalha, e Deus lá na fornalha, a Bíblia diz que ali teve um grande livramento, porque o rei, inclusive, o rei até mandou que aumentasse 7 vezes mais a fornalha. É aquela notícia ruim que vem, sabe, essa semana, a gente vê aí a notícia, parece que cada dia vai ficando mais forte, sabe, mais terror, mais pânico, mais aterrorizante, vamos dizer assim. E aí essa notícia é como que fosse o rei dizendo, aumenta o fogo, aumenta a chama aí, para eles ficar com medo. Às vezes você que está me ouvindo agora, você vai ouvir notícias ruins, notícia negativa, notícia de derrota, todo dia essa semana. Para você ficar com medo, para você ficar apavorado. Escute o que eu vou te falar agora. Seja como Sadraque, Mesaque e Abednego. Tape os seus ouvidos para essa notícia ruim. Tape os seus ouvidos para essa voz negativa. A televisão, a rede social, a internet, vem aumentando as notícias ruins. É igual o rei, aumenta o fogo aí para que eles fiquem com medo. Mas aquele que confia em Deus não teme a nada. Fica em paz, não tema as notícias. Não teme se você ouviu algum caso em algum lugar perto da tua família, não teme a nada. A Bíblia diz que eles ficaram fiéis. Quando o rei foi ver, o rei se espantou porque havia lançado 3 homens e depois ele foi ver, tinha 4. E o rei disse, ué, não era 3? Agora eu estou vendo 4 homens soltos, andando, passeando no fogo, como que nada tivesse acontecido. Que maravilha, que bênção, que Deus maravilhoso é esse nosso.
para você entender. É como que o rei estava esperando eles morrerem queimados, jogaram eles com os pés e as mãos amarrados, esperava a notícia, olha, eles morreram. Quando o rei vai ver, vê 4 homens soltos e caminhando, passeando, sem nem sequer um fio de cabelo tá queimado, nem cheiro de fumaça havia na roupa deles. Olha o tamanho do livramento desse Deus. Olha que maravilha. Olha que bênção. Não é verdade? Então, vale a pena confiar em Deus? Vale a pena ser fiel a Deus? E aqueles que se dobraram? E aqueles que se curvaram? E aqueles que abandonaram a fé? Aqueles que abandonaram a Deus? Certamente, no momento difícil, a fé não vai funcionar para eles. Mas aqueles que permanecer firmes na fé, fiéis, Deus vai abençoar. Deus vai livrar. Olha, tudo que estava preso e amarrado na tua vida, eu profetizo, eu declaro que Deus venha soltar. Tudo que estava amarrado vai se soltar na tua vida. Eu declaro saúde para você, livramento para você. Aquilo que estava impossível na tua vida, Deus vai fazer virar um milagre sobrenatural. As condições que você não tinha, Deus vai dar. Deus vai fazer suprir a necessidade de uma maneira maravilhosa. Sabe, vai ser tão grande o que Deus vai fazer na nossa vida, que quando o rei viu os homens soltos ali e livres, ele viu que tinha um a mais. E ele disse, esse aí é semelhante ao Filho de um Deus, que é Jesus Cristo. Tá? Jesus está ali caminhando com quem é fiel. Você vê? Eram fiéis antes da fornalha. Dentro da fornalha foram fiéis. Jesus está ali caminhando com a gente na fornalha. Sabe, meu irmão, a gente experimenta isso agora. Quem é fiel a Deus, hoje está experimentando Deus ele caminhar com a gente. Jesus está caminhando com você. E você vai ver, aí está vendo e vai ver a mão de Deus na tua vida. Deus vai suprir a necessidade. Deus vai livrar você no seu trabalho. Estão demitindo muitas pessoas, mas nenhum mal vai te suceder. Nada vai te faltar. Acredite. Creia na palavra que eu estou ministrando para você agora. Você que tem uma notícia ruim do médico, Deus vai reverter isso e vai mudar essa situação. Deus é poderoso. Esse mês de abril, que a gente está hoje é dia 5, vai ser o mês mês de coisas sobrenatural, mês de bênção sobrenatural na nossa vida, na igreja. Então a Bíblia diz que quando eles foram fiéis a Deus, Jesus estava com eles, e Jesus está ali com os seus que são fiéis. E a Bíblia diz que quando o rei viu, o rei então falou, olha, eu decreto hoje que todos os povos, nações e língua, todos venham respeitar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque o Deus deles livrou eles da fornalha de fogo, o Deus vivo. Você vê que até o homem que era ateu, não é ateu, perdão, ele era incrédulo, era idólatra, adorava outros deuses, até o que não acreditava em Deus passou a crer no livramento, ele viu o livramento que Deus fez. Eu acredito muito que aqueles que são fiéis a Deus, os que não creem, eles irão ver Deus na tua vida. Você que toma posse e fala, eu tomo posse, as pessoas vão ver Deus na minha vida. Vai ver Deus na sua família. As pessoas vão ver Deus. Eu quero que você seja fiel a Deus. Continue fiel, vale a pena. Porque eles foram, e depois que tiveram o livramento, você sabe que o rei até honrou os 3 homens. Deu a eles cargo de confiança. Quer dizer, colocou eles por cima. E não é porque eles estavam bem que eles iam abandonar aquele Deus. Continuaram servindo a esse Deus poderoso.
é o que você tem que fazer, o que eu tenho que fazer. Ser fiel a Deus antes da crise, durante a crise, durante o tempo que durar, que em nome de Jesus vai passar logo, mas o tempo que durar, vamos ser fiéis, vamos ficar firme na presença de Deus. Você que pode ir na igreja ali, participar de uma oração, vai. Continue sendo fiel a Deus nos seus propósitos, nos seus dízimos, suas ofertas, seu jejum. Reúna a tua família para fazer um culto na sua casa, como agora, por exemplo, né? Você que está vendo aí agora, assistindo, compartilha com a sua família. Manda aí esse link para a tua família assistir. Manda aí no WhatsApp. Você pode pegar esse vídeo aqui e pôr para compartilhar e mandar pelo WhatsApp, nos grupos que você tem de trabalho, de escola, faculdade, sua família. Manda para que eles vejam essa palavra. E nós estamos aqui para transmitir essa palavra de fé e orar. Então compartilhe aí, gente. Vamos participar dessa oração junto, sabe? Então nós estaremos nessa fé, buscando a Deus com muita fé. Durante a crise, seja fiel. E depois que sair da crise, continue mais fiel ainda, mais firme ainda na tua fé. Nós vamos nos preparar essa semana que entra agora, né? Vamos continuar orando, vamos orar aqui, vamos clamar a Deus aqui, para Deus abençoar a nossa vida, tá bom? Nossa família. Então vamos orar? Vamos falar com Deus? Feche os seus olhos aí, onde você estiver. Se você pudesse desligar de tudo que está aí ao seu redor. Nosso Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, nós oramos aqui agora. Eu quero inclusive, Senhor, pedir, eu não posso esquecer de orar pelos dizimistas, ofertantes desse ministério e de todos, porque são como coluna na obra de Deus. Aqueles que têm sido fiéis nesse ministério, no avivamento, sejam abençoados pelo Deus provedor, o Deus que provê o livramento, o Deus que solta as cadeias, que liberta os que estão amarrados, o Deus que faz sobrenatural, porque andar sobre o fogo, meu Deus, se a gente em um dia de calor não conseguimos caminhar descalço em um asfalto, quem dera em cima de labaredas de fogo. Mas o Senhor fez o sobrenatural, andar sobre o fogo. E eu acredito e profetizo isso, que esse mês de abril seja o mês do sobrenatural na nossa vida, no teu povo, na vida dos teus servos, aqueles que servem a Deus. Meu Deus, abençoa. Aonde há uma pessoa enferma, aonde tem uma pessoa desesperada que está orando comigo, Senhor. Meu Deus, através dessa internet, dessa rede social, entra na casa dela, meu Pai, onde há briga, há confusão, há discussão. Tem pessoas agora que já estão dizendo, eu não aguento mais essa quarentena, ficar nesse isolamento, não aguenta, não está aguentando mais, mas que o Senhor venha dar a calma, a paciência, venha dar a ela, meu Deus, o escape. Ó Deus, venha dar para o teu povo o sustento, Senhor. Há aquele temor de faltar as coisas, mas o Senhor é o Deus que supre a necessidade. Então supre a necessidade do teu povo, eu te peço. Abençoa, Senhor, a todos, católicos, evangélicos, espíritas, todos que oram comigo, de longe, de perto. Visita cada um e abençoa. Senhor, dá uma semana de bênção, de notícias boas,
Dá uma semana abençoada para o teu povo. Meu Deus, que a gente venha se levantar como nação de Deus em oração e que o Senhor venha abençoar essa nação, todas as nações, o Brasil, o Rio de Janeiro, todas as pessoas que oram conosco. Abençoa a minha família, abençoa a família dos teus servos, abençoa que essas pessoas que estão aqui com a gente nessa transmissão ao vivo, Senhor. Visita ela, abençoa ela, entra na casa dela com a providência. Eu te peço, tira a angústia do coração. Eu repreendo aqui, meu Deus, a angústia, eu repreendo o desespero, a aflição, a dor, a crise no casamento, a briga, a miséria, repreendo todo o mal. Senhor, eu oro pelos teus servos, pastores, porque como eu, a gente sabe a dificuldade que a igreja tem, a dificuldade que a obra de Deus está passando, mas eu oro por todos os ministérios, as igrejas, levanta homens, meu Pai, onde tiver alguém talvez desanimado, aonde há um servo de Deus até pensando em desistir, que o Senhor possa fortalecer ele, dar forças para ele, Senhor, para que ele vá em frente, que tudo vai passar como a tempestade, logo vai embora e vem o sol, vem a bonança, que venha passar essa tempestade, e que o Senhor venha abençoar a igreja do Senhor, abençoa o teu povo, abençoa todos, abençoa os médicos, os enfermeiros, os que trabalham na saúde, dá uma solução, meu Deus, traz um alívio, a cura, um milagre, através da medicina também. Abençoa todos, eu te peço, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E você que crê, fala aí, eu recebo em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Olha, pode acreditar que Deus ele já abençoou a sua vida. Tá aí algumas pessoas ó, com a gente, a Maria José, a Nilzete, a Fernanda, que Deus abençoe vocês. Compartilhe aí esse vídeo, compartilhe com seus amigos, assista com a sua família, assista ele, junto a tua família aí, assiste ele, ora conosco. Nós vamos estar aqui na semana, sempre que a gente for entrar, eu vou avisar, a gente vai entrar com uma palavra aí para Deus abençoar a sua vida. Essa semana, eu tenho certeza que vai ser uma semana, já é uma semana de bênção, tá bom? Deus abençoe você, vamos ficando por aqui, né? Coloca aí um louvor na sua casa, coloca um hino, vá ouvir as coisas de Deus, se alimente das coisas de Deus e ouça menos a voz negativa, tá bom? Lê aí, ó, Daniel, capítulo 3, o versículo, desde o primeiro, eu li o 13, o 14 em diante, o 18, que Deus ele é maravilhoso, Deus faz coisas tremendas, tá bom? E eu não posso deixar de comentar como num culto, se fosse na igreja, a gente pede para a pessoa fazer a oferta dela. Você pode fazer a sua oferta online, pode transferir, pode fazer um depósito, pode ir até a igreja física e ofertar, fazer a sua doação para a obra de Deus, para ajudar a obra de Deus, tá bom? Fique à vontade. Claro, você deve fazer de livre e espontânea vontade e Deus ama quem dá com alegria, não é verdade? Uma coisa eu sei, que a sua vida está abençoada, eu não tenho dúvida. Tenho certeza que a tua vida será muito abençoada. Que Deus abençoe a todos, fique na paz, uma semana de muita bênção para você, tá? E nós vamos nessa fé, na fé que esse mês de abril é o mês do sobrenatural. Um beijo no coração de todos, até o nosso próximo encontro. Fique na paz.